Olá, meu nome é Leonardo André Fraga Bonzanini, eu sou aluno do curso de Licenciatura em Geografia do CEDERJ, do Polo de Niterói. Este vídeo contém uma aula preparada para a disciplina de Estágio Supervisionado 4. Então, nesta videoaula eu vou apresentar as grandes paisagens naturais do Brasil. Então, antes de mais nada, a gente precisa relembrar o conceito de paisagem. Paisagem é um conceito muito usado na geografia, ele evoluiu ao longo dos anos e a característica desse conceito, a característica da paisagem é que ela reflete um momento, aquilo que está ali, aquilo que está se enxergando, aquilo que está naquele momento. Né? Então, uma paisagem, ela pode ser uma paisagem natural, né, como essa que a gente está vendo, pode ser uma paisagem é, do campo, né? Uma paisagem que é ligeiramente modificada, uma paisagem cultural já, que é onde tem uma criação de gado, ou uma paisagem é, mais modificada ainda pelo homem, ainda uma paisagem rural, porém aqui já com um intenso cultivo agrícola, ou ainda pode ser uma paisagem intensamente modificada, que é uma paisagem urbana, e no caso do nosso exemplo aqui, é a cidade de São Paulo. Quando a gente fala de paisagem natural, a gente fala daquela paisagem que ainda não foi modificada pelo homem, uma paisagem que é natural, não houve a modificação humana. Né? Então, uma mata com um rio, a gente não vê casa, não vê agricultura, não vê gado, um deserto, né, que também não há influência nenhuma, é uma paisagem natural, ou uma paisagem do cerrado, hein, onde não tem presença humana, não tem estrada, não tem nada, tudo isso se inclui no conjunto de paisagens naturais. Né? Então, o conceito de paisagem natural é um conceito bem próximo, muito interligado à natureza. Né? Então, o que determina uma paisagem natural? O que faz, quais são os fatores que condicionam determinada paisagem? Né? Então, a gente pode citar o relevo do local, né? Que tem a ver com a geomorfologia e mais a fundo ainda com a geologia do local, o clima, né? O clima de determinado local que tem a ver com a sua distância a partir do Equador, a distância, a distância em latitude, né? O que tem a ver com o grau de insolação, tem a ver também com o regime de chuvas, com a altitude, com a continentalidade ou com a maritimidade do ambiente. E, por fim, a vegetação que recobre esse cenário também vai ser determinante na configuração da paisagem. Então, olhando esses fatores, né, aqui olhando o Brasil, nessa primeira figura aqui, o que a gente tem? A gente tem duas grandes divisões do relevo: as terras altas, em marrom, e as terras baixas, em verde. Então, o que se destaca aqui? A gente tem as terras baixas aqui na Amazônia, ao longo no meio do estado do Amazonas e do Pará, tem a planície do Pantanal e as terras baixas litorâneas, né, que bordeiam praticamente todo o nosso litoral, à exceção aqui do sul. E o destaque das terras altas é o Planalto brasileiro, né, que pode ser dividido em Planalto Central, ocupa o estado de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Planalto Nordestino, ou Planalto da Borborema, né, que é o Planalto do interior do Nordeste, o principal, as serras do Sudeste e do Leste, né, que são
a Serra do Mar, as serras de Minas Gerais, Espírito Santo, o Planalto Meridional, que são os campos de cima da serra, o interior de São Paulo, até o Triângulo Mineiro, sul de Goiás, Paraná, interior de Santa Catarina. Aí tem aqui bem no sul, próximo ao Uruguai, o Planalto Sul-Rio-Grandense, aqui o Planalto do Maranhão do Piauí e ao norte da Amazonas, da Depressão Amazônica, o Planalto das Guianas. Agora, a gente associando o clima a esse relevo, a gente tem aqui o que é chamado dos domínios morfoclimáticos, né? Então, mais do que o relevo, aqui já está também o clima, né? E o clima vai determinar a escultura desse relevo, como esse relevo vai ser esculpido e a vegetação que vai recobrir esse relevo. Então, nessa divisão aqui, feita pelo professor Aziz Absaber, o número 1 aqui é o domínio amazônico, né? Número 2, o cerrado. Número 3, o domínio dos mares de morro. Número 4, o domínio da caatinga. Número 5, o domínio das araucárias. E número 6, o domínio das pradarias. E interessante notar, essa faixa amarela entre os domínios são as faixas de transição. São locais onde não há o predomínio de um domínio ou outro. É a passagem de um para o outro. Mais adiante nós vamos estudar cada um desses domínios aqui. E aqui a vegetação. Um mapa de vegetação, né, com o predomínio dos biomas, né, já sobre esses domínios do relevo e do clima. Né? Então, que praticamente coincidem, né? É praticamente a mesma coisa. A área ocupada é a mesma. Então, temos o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, o do Cerrado, o da Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Então, agora a gente vai ver cada um desses biomas em detalhe. Né? Aqui a soma, caracterizando apenas que a soma disso é o que vai resultar, a soma do relevo com o clima e com a vegetação é o que vai resultar nos domínios paisagísticos do Brasil. Então vamos lá, vamos para o primeiro. O domínio amazônico, ele ocupa praticamente metade do Brasil, né? Predominam as terras baixas, cobertas por floresta densa, clima equatorial. O que isso quer dizer? Chove muito nessa região e é muito calor. Consequentemente, a umidade é alta, o solo é bem desenvolvido, então as árvores, a vegetação tem chance de se desenvolver muito. Os rios são perenes, ou seja, correm o ano inteiro, os rios não secam, e devido a esse clima, a atividade sedimentária é muito alta, muito forte. Então, predomina a sedimentação fluvial, por conta dos rios. Né? Além dessas terras baixas onde correm os rios, tem pequenos platôs, né? São platôzinhos acima desse nível dos rios, que são as terras firmes, onde se desenvolve a mata não alagada e a escassa civilização que por lá há. Então agora nós vamos ver algumas imagens do domínio amazônico. Né? A floresta bem densa, a gente pode ver árvores que têm dezenas de metros. Aqui está uma figura bonita, aqui as árvores refletindo no rio. A abundância de rios, né? É muita água, justamente por conta do clima, de chuva e por ser um lugar baixo, acumula muita água. Além dos rios grandes, outra característica são os igarapés, né? São pequenos afluentes que descem dos platôs e chegam nos rios, né? Então, os rios maiores são uma paisagem muito bonita, né? Os igarapés. Aí vamos falar dos problemas, né, desse domínio. Então, um problema que tem se falado muito agora, que é um grande problema, que não é de hoje, mas agora parece que ele foi amplificado, né, é o desmatamento. Né? O desmatamento, o que motiva o desmatamento? Tem o ganho com a madeira, tem as empresas
que exploram a madeira da Amazônia, madeira muito boa, de boa qualidade, madeira nobre, que tem um valor. Então, ainda que seja proibido o tráfico dessa madeira, ela é cortada ilegalmente, vendida e exportada ilegalmente. E há também a necessidade de ampliar a fronteira do agronegócio. Então, desmata simplesmente para tirar a floresta e deixar campo para criar gado ou para plantar alguma cultura. Nesse caso aí, muitas vezes nem se aproveita a madeira, simplesmente se bota fogo e se queima essa madeira. Então, como é que isso acontece, né? O que a gente está vendo aqui? Aqui é um rio, né? Aqui é uma estrada, uma BR-163, aberta pelo governo. Como é que começa o desmatamento? Ele começa no entorno das estradas, né? Aí, a partir dessa estrada, se abre uma outra estrada e vai desmatando ao redor dela. Isso se chama o desmatamento em formato espinha de peixe, que parece uma espinha de peixe aqui, né? E isso vai se amplificando, se ampliando, se ampliando. Isso aqui é uma região ainda que o desmatamento está bem restrito à borda das estradas, né? Aqui já está mais avançado. Aqui a gente vê que as espinhas de peixe já se encontraram em alguns locais. E assim vai indo, vai desmatando, até que a área fica totalmente desmatada. Fica uma área para o plantio de alguma cultura ou criação de gado. E, além desse problema, né, ainda existem na Amazônia cidades grandes, como Manaus, Belém e outras cidades ainda do interior. Então, com as cidades grandes, vem todos os problemas da falta de planejamento urbano, de uma política habitacional. Então, as habitações das famílias menos abastadas acabam sendo em cima de áreas alagadas, de córregos, de garapés, não tem esgoto, não tem coleta de lixo, não tem saneamento, não tem água. Então, esses problemas urbanos que são agravados pela sensibilidade do ambiente. Sobre a Caatinga, né? Localiza-se no Nordeste brasileiro, clima tropical semiárido, as precipitações são muito reduzidas e mal distribuídas, o predomínio da caatinga, da vegetação que é formada com espinhos, né, que são as xerófilas, para aguentar a escassez de água, né, e há um extenso aplanamento erosivo, né, existem as depressões em meio ao planalto e, eventualmente, tem os inselbergs, né, os pães de açúcar, no meio do Nordeste. É muito comum, pelo clima seco, predomina o intemperismo físico, então tem muita rocha exposta. Então essa é uma visão típica da Caatinga, né? Como a gente vê aqui cactos, árvore seca, dá para se notar que o tom é bem acastanhado, bege, né? É o visual que se tem, né? Aqui a Caatinga depois da chuva, como ela fica, né? Bem verde. E aqui eu queria fazer uma consideração sobre a má distribuição das terras na Caatinga, no Nordeste, né? Aqui a gente vê aqui, isso aqui é uma imagem do Google Earth, né? Então aqui a gente vê as terras secas, né? Que é a maioria, mas se vê aqui um vale com lago, com verde, aqui também outro vale com lago, com verde, aqui tem vegetação, tem vegetação. O que acontece? Essas terras boas, elas estão na mão dos grandes proprietários, né? A população em geral, a grande parte dos camponeses, pessoal que mora no interior, na zona rural, mora nas terras ruins, não dá para plantar. Eles ficam lá dependendo de programas do governo e da esmola que vem desses fazendeiros, né? Por sua vez, têm acesso a programas do governo, a terra boa e vivem no verdadeiro luxo, né? Que são os ditos coronéis do Nordeste. E aqui algumas iniciativas, né? A transposição do Rio São Francisco, aqui os canais de distribuição e aqui uma agricultura com irrigação